Estamos de volta com Programação Nacional. E o nosso tema de hoje é o Dia da Oração. Eu recebo aqui o Padre Fernando Venâncio e também a psicoterapeuta e psicóloga Gabriela Armon. Muito bom bate-papo, gente. Olha, mas eu vou fazer uma pergunta aqui para a Gabriela. Bom, Gabriela, é o seguinte, há alguns dias nós tivemos aí uma sequência de tragédias em nosso país. A começar por Brumadinho, passando pelo incêndio no Flamengo, as enchentes do Rio de Janeiro e culminando aí com a morte também do jornalista Ricardo Boechat. Aí surgiram aí comentários na mídia e tudo mais que foram tragédias relacionadas aos 4 elementos, né, da Terra. A terra, em Brumadinho, o fogo com os meninos lá do Flamengo, a água nas enchentes do rio, o ar com a queda do helicóptero do Boechat. Você avalia isso como lenda urbana, coincidências, ou podemos acreditar nesta situação? Eu acho que o homem, ele tende, né, a criar arte, a gente chama isso de sublimar na psicanálise, né, a dor em arte. E, de alguma forma, é uma maneira de olhar as tragédias no início do ano com um olhar talvez mais artístico da coisa, né, dar um lugar para tantas tragédias, dar um significado. Sejam eles místicos, né, no sentido de ter a ver com os elementos da terra, a gente nunca vai saber. Só que se isso coloca um lugar para essa tragédia, para esse começo de ano, né, não terminamos o segundo mês do ano e aconteceu tudo isso. Exatamente. Né? Então, eu acho que é uma maneira de dar um significado para todas as tragédias, porque quando a gente significa alguma coisa, né, quando a gente dá nome a uma dor, a uma angústia, a gente tem uma chance de elaborar aquilo. O problema é quando ele fica solto. Então, é tragédia atrás de tragédia e não tem um lugar para se colocar. Então, são os elementos, né? Tem alguma coisa a ver aí com a terra, com a água, com o fogo, enfim. E isso talvez se encaixe melhor, né? Dê um lugar de significação para aqueles que estão totalmente desamparados com esses acontecimentos. Então, não necessariamente que seja em relação a isso, mas é uma maneira de sublimar, né? De poder colocar em algo mais aceitável essas tragédias todas que nós somos acometidos, né? Nesse começo do ano. E o padre Fernando aqui, ele esteve lá em Brumadinho, né, padre? Numa missão aqui do pessoal da Rede Século XXI. Eu gostaria que o senhor contasse um pouco essa experiência, padre, de viver, né? Até que a gente estamos falando de tragédia aqui, porque isso tem a ver com a oração. Por isso que nós estamos citando esses, né, dando esses elementos aqui para o nosso debate, o nosso bate-papo. Nós saímos no dia 31 de janeiro, bem cedo, aqui de Valinhos, né? Nós fizemos esta viagem até Brumadinho, Minas Gerais, justamente com esse objetivo, de visitar os nossos sócios aqui da Associação do Senhor Jesus, uma equipe de 6 pessoas. E, é claro, rezar por toda a cidade, né? Rezar por todo o povo que passa por esse momento de tragédia, assim como disse Dom Valmor na missa de 7º dia, uma tragédia criminosa. O senhor estava nessa missa, estava concelebrou essa missa? Sim, concelebrei. E foi um momento muito marcante. E o momento assim, mais emocionante foi justamente o momento em que foram lidos os nomes das vítimas que haviam sido encontradas até aquele momento, não é? Hoje nós vimos que existem por volta de 139 pessoas ainda desaparecidas, né, que provavelmente estejam ali enterradas. E quando nós estivemos lá, nós tínhamos um número de 200 pessoas. Então nós visitamos algumas famílias, participamos ali da missa de 7º dia e um momento de muita consternação, não é? É um momento de muita tristeza, de muita comoção. Nós vemos a cidade realmente destruída, não apenas na sua natureza, né? Quando nós entramos, já visualizamos o rio totalmente poluído, contaminado, morto. E depois esta sensação nós vamos confirmando através do olhar das pessoas, não é? Através da tristeza. A igreja passou a ser o lugar mais frequentado da cidade, né? Diante dessa tragédia criminosa. Então, nós visitamos algumas pessoas, nós ficamos apenas 2 dias ali, não é? E uma visita que chamou muito a minha atenção foi a visita da senhora Helena, Dona Helena. Ela é sócia aqui da Associação do Senhor Jesus, possui uma família grande, ela tinha uma filha chamada Rosária, que trabalhava no escritório da Vale e até hoje não foi encontrada ainda. Então, quando nós chegamos na casa, a gente já se deparou com aquele olhar perdido, com aquele olhar de dor, com aquele olhar no vazio, não é? E ao mesmo tempo esperando a filha, né, entrar pelo portão. Então ali nós, né, rezamos juntos, nós fomos ali justamente para isso, para rezar, e não tem como nós não nos envolvermos, né?
com todo este peso, com toda esta dor. É viver aquilo que Jesus viveu, se alegrar com aqueles que se alegram, chorar também com aqueles que choram, levamos a nossa solidariedade e rezamos muito com a família toda e foi um momento muito marcante dentro da nossa vida também. Mas, até mesmo diante dessa pergunta feita aqui a Gabriela, assim como em Brumadinho, em todos esses desastres e tragédias, nós podemos sim dizer que existe, claro, o dedo do homem. Sem dúvida. O dedo do homem, não é? Desde as chuvas do Rio de Janeiro, tem o dedo do homem, que polui, que destrói o meio ambiente e tudo mais. Lá mesmo em Brumadinho, nós vimos claramente, não é? No dia 1º de fevereiro, nós fomos até o lugar da tragédia, nós pisamos ali na lama, nós rezamos pelas pessoas ali ainda soterradas. E é claro, a gente vê claramente o dedo do homem diante dessa tragédia, não é? Na questão também ali dos meninos do Flamengo, nós vemos ali também a negligência, o dedo do homem, enfim. Até mesmo no acidente com o jornalista Boechat também, depois surgiram especulações de que o helicóptero talvez não tenha sido feita a manutenção com peças recondicionadas, aquela coisa toda. Então, muito do que nós vemos hoje no início do ano, nós podemos assim acreditar ao homem, todas essas situações, não é? Então, o que nos resta realmente diante de tanta dor, diante de tanto sofrimento, é rezar, é colocar todas essas pessoas, né, diante das mãos de Deus, não apenas aqueles que partiram, não apenas aqueles que se foram, porque nós temos assim a fé de que estejam num lugar melhor, mas também aqueles que estão, que permaneceram, porque o sofrimento é muito grande, assim como a Gabriela disse, né? São situações que não serão reparadas assim em pouco tempo, mas a longa data, né? O sofrimento de uma mãe que perde a sua filha e que não pode dar a ela sequer um funeral digno, não é? Não pode sequer velar o corpo da sua filha, se despedir, dar adeus. Então é uma ferida que por um longo tempo, talvez por toda a vida, né, permaneça no coração dessa mãe. Então nós vemos, sem dúvida alguma, a ação do homem e as consequências dessa ação, não apenas lá em Brumadinho, mas também diante de todos esses fatos que hoje nós nos deparamos. Isso é interessante e ao mesmo tempo triste, não é? E talvez nos ajude a refletir um pouquinho mais, né, sobre o nosso futuro. Ali em Brumadinho nós fomos com essa missão de rezar, de orar pelas pessoas e nós voltamos muito comovidos, né, diante de tanto sofrimento, diante de tanta dor. E não tem como nossa vida continuar a mesma diante de uma tragédia desse porte. Sem dúvida. Eu até queria emendar já nessa fala do senhor, perguntar aqui para a Gabriela, que a gente se entristece de uma forma como se fossem parentes nossos. Sim. Como se a gente tivesse eles dentro da nossa casa, né? Porque chega um momento assim de comoção tão grande. O padre conviveu mais com as pessoas exatamente lá, deve ter, eu acho que passado por isso, né, padre? Com certeza. Tem momentos que o senhor chegou assim, poxa... Sim, você abraça aquilo, não é? E o efeito é tão catastrófico, é tão enorme, que não foi apenas uma tragédia, crime que comoveu o Brasil, mas o mundo todo, de certa forma, acompanhou e tem acompanhado até agora tudo aquilo que aconteceu. Sim. E não existe como nós não nos solidarizarmos, né, com essas pessoas. É preciso que haja, sim, essa solidariedade, não apenas no âmbito da fé e da religião, mas todo o Brasil, não é? A mídia internacional também divulgou bastante. Então, todo mundo, né, vestiu essa comoção diante dessa tragédia, né? E uma das cenas, assim, que chamou muito a minha atenção foi a do helicóptero de corpos de bombeiros, né, que recentemente sobrevoou a região e eles lançaram pétalas de rosas, não é? Diante ali daquela, não mais lama, né, mas aquela terra seca, pois aquele lamaçal, né, já secou. Então, num gesto de homenagem, talvez de despedida, porque aquelas pessoas, essas 139 que não foram encontradas, estão sepultadas ali, no local do acidente. Falando sobre essa questão, né, do sepultamento, e vai além da comoção, mas como você disse, de mexer tanto, né, parece que é um parente e tudo mais, a gente está falando de uma identificação, né, porque primeiro que não é a primeira vez que acontece. Mariana aconteceu há 3 anos atrás, então quando algo se repete na vida do homem, no sentido de um sofrimento, aquilo cria um trauma. Então por isso que veio, claro, em proporções
muito maiores do que Mariana, mas Brumadinho ele vem como um trauma mesmo, como uma revivência de algo que há poucos anos havia acontecido, né? Então, essa identificação, Freud fala na psicanálise, né, sobre a questão do mal-estar. Não é, ele é diferente da tristeza, da angústia, da frustração. O mal-estar é justamente esse sentimento, né, quando o homem é contra o homem. Então, quanto as pulsões do homem, né, que dentre elas tem a questão da ganância, do dinheiro, do poder, elas acabam indo contra a civilização. E ele escreve isso por volta de 1929, né, já lá quase no começo da Segunda Guerra, ele havia passado pela Primeira Guerra, em que ele fala desse mal-estar, que é ver o homem sendo inimigo, né, do próprio homem. E como o padre frisou, é exatamente isso. Nesse começo de ano, não só as tragédias que a gente viu, mas também essa questão de haver essa interferência do homem, né? Enquanto nós devíamos lutar contra a natureza juntos, para nos proteger da força da natureza, o homem vai e acaba com a natureza e junto com isso, com milhares de vidas, né? Então, essa identificação, esse desespero que a gente sente olhando isso, vem muito em encontro com esse sentimento, com esse mal-estar. É o mal-estar porque nós estamos, né, com os outros, dentro da nossa própria cultura, né, dentro da nossa própria civilização, em maus lençóis. Então, e só emendando o que o padre falou sobre a questão do sepultamento, é muito importante. Eu ia te perguntar isso, como é que fica uma pessoa, a senhora que o senhor citou aqui, né? Eu não tenho a filha. Não encontrou o corpo, né? Não encontrou o corpo da filha, como é que fica? A gente chama isso mais ou menos de luto ambíguo, né? Porque existe o luto da perda, da morte, que já causa um vazio enorme. Então, aquele que fica, né, que é muito importante, esse olhar, tanto na questão da espiritualidade, de rezar e tudo mais, mas um cuidado psicológico, psiquiátrico muito intenso, porque o luto inicial já de uma perda, ele traz um vazio e, claro, é sempre muito singular, né? O que aquela pessoa representava para aquele que ficou já é muito trágico, né? Então, eu vou ter todos os sintomas aí de um luto. Quando o corpo não é encontrado, aquela pessoa que fica, ela precisa, né, desse ritual fúnebre, do ritual do velório. Por quê? Nós temos instâncias psíquicas, né, que a gente costuma chamar simbólico, real, e quando você enterra alguém, quando você vela o corpo de alguém, é como se achasse um lugar tanto real quanto simbólico dentro de nós. Então, você viu o caixão, você viu o nome da pessoa sendo dita. Na falta de um corpo, o ideal era fazer uma cerimônia, né, um rito de um velório, e citar o nome de todos eles e ter caixão ainda que vazio. Porque isso fica no nosso imaginário como uma concretização. Realmente aconteceu o velório. E depois do velório já não se tem o corpo, então essa pessoa não volta. Como o padre disse que no olhar dessa mãe, né, sentia que ela estava esperando essa filha voltar, sim, é porque qualquer pessoa que perde alguém por desaparecimento, e essas pessoas perderam por isso, né, por mais que elas saibam que a lama passou por cima, que ele estava trabalhando, ele é um desaparecido, né, ele é morto a partir do momento que ele é enterrado. Então, a falta desse ritual, né, acaba que não marcando no psiquismo da pessoa que fica essa concretização, sabe? De que realmente aconteceu, essa pessoa não vai voltar. Se para aqueles que sabem, passam por isso, às vezes se vem ligando para a pessoa que se foi, né? Aguardando uma ligação e de repente, achei que ela estava vindo, não, mas ela faleceu, que dirá para aquele que não passou por esse rito? Então, é só a gente ver na história, né? Na Grécia Antiga, durante as guerras, era extremamente comum que um exército do qual o filho do rei ou enfim, né, de imperadores tinha sido morto, ele dava pessoas do lado dele em troca do corpo para poder fazer o enterro, para ter ideia do quanto é importante você velar um corpo. Então eles trocavam, né, prisioneiros, devolviam prisioneiros para o país inimigo para ter o corpo para velar. Porque é de muita importância para o nosso psiquismo, os ritos de passagem, né? Todos eles. Encontrar um lugar para nomear o que aconteceu. Então, quando você não tem o corpo, você fica com nada, né? Não tem nada. Um vazio. Fica vazio. Então, se o luto já traz um vazio, né? Já fica um buraco dentro daquele que fica pela perda, que dirá esse vazio por não ter um marco simbólico, né? Uma passagem aí para que seja mais concreto. Então, no desespero da saudade, nostalgia de querer ter aquela pessoa, você recorre, né, inconscientemente ao momento em que foi velado. Se esse momento não existe, a fantasia que fica é sempre que essa pessoa vai voltar.
Então é um luto muito complicado. Bom, a gente precisa ir para um rápido intervalo e eu já vou deixar aqui na questão do vazio, onde é que a oração preenche esse vazio. Nós vamos responder isso no próximo bloco, padre. Nós voltamos já.